Boa noite a todos. Nós estamos dando continuidade ao estudo das leis morais do livro dos Espíritos. E o capítulo hoje é o capítulo 9, que se intitula sobre a lei de igualdade. Então, Kardec elencou algumas perguntas, aos espíritos a respeito dessa lei de igualdade. A princípio, pelo próprio nome, a gente já tem uma ideia, pelo menos na concepção humana, do que seja a igualdade. E aí nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que é muito mais avançado, é muito mais profundo o significado dessa lei que Deus deixou para nós. Tanto quanto todas as leis que nós já vimos até o presente momento, Então a primeira pergunta é o seguinte: perante Deus são iguais todos os homens? E aí os espíritos respondem que sim. Deus criou esta lei para todos, assim como criou todas as outras leis. Tudo que vem de Deus é de igual para todos. O que existe é uma mudança humana. Quem mudam as leis, quem distorcem as leis, somos nós humanos. Mas Deus criou tudo, inclusive desde o nascimento até a morte. Então, essa lei natural, que diz respeito a todos nós, a nossa vida, ela procede de uma forma igualitária perante Deus. Então ele respondeu o seguinte: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então o que os Espíritos quis nos dizer? Que a lei natural, essa grandeza da natureza, ela é para todos. Quando nós olhamos a natureza, não existe distinção de tudo que ela nos oferece. E não existe distinção de cor, de raça, de cultura, de nada. Deus oferece tudo na natureza para todos nós. Se existe particularidades, quem faz é o homem. O sol todos os dias, exceto em dias nublados, que aí nós temos outra coisa boa da natureza, nasce para todos. Se nós vamos ao mar, à praia é para todos. Quem particulariza, quem privatiza é o homem, de acordo com aquilo que ele almeja em termos materiais. Então, se nós olhamos para o céu, seja aqui ou seja em qualquer canto do mundo, está lá a beleza noturna, o céu, as estrelas, a lua, está para todos nós. O perfume da natureza, o canto dos pássaros. Então é isso que nós devemos entender em relação à lei de igualdade. Nós vamos ver essa questão, da igualdade natural, que é o que nós estamos conversando agora. Nós vamos também tratar da desigualdade, das aptidões, as desigualdades sociais, a desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, a igualdade dos direitos do homem e da mulher e a igualdade perante o túmulo. Então, só pelos subtítulos a gente vê que nós começamos, com algo natural, a vida, vamos dizer assim, e nós vamos terminar na morte. Quer dizer, tudo, o homem foi criado e passa por essas etapas de uma forma igual perante Deus. Se pensarmos nessa questão da lei natural, nós podemos ver que as dores, todos nós sentimos de forma também igual.
Existe dor melhor ou dor pior em relação ao pobre, ao rico, ao negro, ao branco? Dor é dor. As dificuldades é que diferem, mas isso também depende do nosso grau de experiência que nós trazemos conosco hoje, na nossa vida atual. Mas as dores físicas, elas são iguais. As dores morais é que elas são diferentes, né? Porque as dores morais, ela também procede do homem. Nós, a partir do momento que nós temos em nossas mãos algo para ser trabalhado, porque nós temos talentos. Nós viemos com muitos talentos. E cada um de nós exerce o talento conforme a sua experiência de reencarnação, conforme a sua evolução espiritual. Então, se hoje nós temos a oportunidade do conhecimento, nós temos também a responsabilidade maior de trabalhar de forma coerente esses talentos que Deus nos proporcionou para a nossa evolução, né? Deus não concedeu a superioridade natural nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos nós nascemos da mesma forma. Nós somos concebidos, eu quero dizer, da mesma forma, com a mesma energia natural emanada de Deus, que nós assumimos na espiritualidade aquilo pelo qual nós vamos passar aqui na Terra. A mesma coisa é a morte. Então são dois extremos. É a vida e a morte. E a morte todos nós também vamos passar por ela, né? Obviamente que existem várias formas de desencarnar, mas a essência é a mesma. O desligamento, tudo que nós temos aqui na Terra vai ficar aqui na Terra. Tudo que nós plantamos vai lá no nosso espírito. E aí sim, esse vai caber, né, naquele caixãozinho que todos nós conhecemos. Ou vai ser cremado, mas o que nós vamos levar são todas as virtudes que nós conseguimos cultivar enquanto vida. E aí, nós vamos questionar agora a questão da desigualdade das aptidões. Então, as aptidões são os nossos talentos. Todos nós nascemos com alguma aptidão. Uns mais, outros menos, né? Outros afloram com mais facilidade, outros não. Mas todos nós temos os nossos talentos. E aí é de nossa responsabilidade o que vamos fazer com os talentos que Deus nos proporcionou. Nós já ouvimos aquele velho ditado: todos nós estamos no lugar certo, né? Da forma como estamos. Ou seja, com a nossa família, com os nossos amigos e com o nosso trabalho. Então é lá, no nosso trabalho, que nós vamos exercer os nossos talentos de forma a proporcionar ou a minimizar, às vezes, um sofrimento, ou ajudar, ou levar algum conhecimento, proporcionar conhecimentos, educar, não sei. Cada um de nós usa o talento que Deus lhe deu conforme deseja, que é o livre-arbítrio. Se eu tenho uma inteligência ímpar, eu vou usar essa inteligência para o bem ou para o mal. Nós temos os laboratórios espirituais também do bem e do mal. Quem já leu sabe disso. E tudo depende daquilo, né, pelo qual nós nos propomos. Então Deus, Ele também nos colocou essa questão das aptidões. Todos nascemos. Se eu tenho o dom da música, eu vou abrilhantar. Quantos artistas trabalham em prol da paz? Quantos músicos, né, se aglomeram, se juntam e eles proporcionam momentos em reflexão da paz. E isso é brilhante, porque quantas pessoas
no mundo inteiro, eles conseguem alcançar e sensibilizar para que a gente promova a paz, a caridade, o amor, menos violência. Então, cada um de nós, né, promove conforme a sua evolução. E aí, Kardec questiona o seguinte: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Ora, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições, que são as nossas experiências, né? Nada na vida é igual. Eu lembro de uma professora de inglês que ela deixou a seguinte mensagem quando eu era criança para nós: que nada no mundo é igual. Os dias não são iguais. Se os dias fossem iguais, que razão teria? E a mesma coisa são as aptidões. Se todas as aptidões, dificuldades, facilidades, se fossem iguais, que razão teria? Que crescimento moral, espiritual iriam provocar em nós? Nenhuma. Então, há necessidade de algumas desigualdades, não porque Deus as criou, porque nós, homens, provocamos, né? Nós vamos sentir isso mais no final do estudo. Mas cada qual vem conforme a sua necessidade de crescimento moral e espiritual, seja na pobreza ou na riqueza. Nós temos missão a cumprir. Nós temos como transformar o que nós recebemos em solidariedade, em amor, em caridade, em abnegação, né? Em resignação, enfim. Cada um de nós tem as suas competências. Então, um completa o outro. Essa é a verdade. As aptidões são diferentes porque um completa o outro. Um é para ajudar o outro. Aquele que veio com mais habilidades, ele tem mais responsabilidade em estar auxiliando os outros e não se sentir superior porque possui algumas habilidades a mais ou facilidades a mais. Uai, mas por quê que Deus concede essa facilidade a uns e a outros? Exatamente para que nós possamos crescer, né? Aquele que tem as habilidades, saber desenvolver a humildade, saber desenvolver outras habilidades também que possa agregar, somar que ele já tem. E aquele que tem menos, que saiba também desenvolver a humildade e que também saiba ser resignado e que queira aprender com o outro. Então, eis a questão das desigualdades de aptidão, né? E aí nós vamos passar para as desigualdades sociais. Tão questionada, que nós questionamos mesmo. Quantas vezes nós falamos, meu Deus, por que tantas dificuldades, né? Tanta desigualdade, essa estratificação social, em que está lá na pirâmide, desde a basezinha até chegar lá no ponto. Porque há essa necessidade mesmo. Mas a desigualdade social, ela também é fruto da desumanidade. Ela também é consequência dos nossos atos, das nossas ações, porque nós ainda não temos o amadurecimento necessário para podermos compreender a responsabilidade que temos perante aquele status que nós temos hoje, né? Perante a classe que nós estamos hoje. Então, essa desigualdade social, ela é questionada, geralmente, quando nós não temos o conhecimento da necessidade desse crescimento pelo qual nós estamos aqui. Então, a desigualdade social, ela vai desaparecer quando nós conseguirmos superar
duas dificuldades: o orgulho e a vaidade. De acordo com o grau social em que nós nos encontramos, se torna muito difícil. Porque quando nós falamos de riqueza, automaticamente nós também falamos de vaidade. Obviamente que existem exceções. Então tudo isso cabe a nós, né? Tudo está em nossas mãos. Kardec questionou o seguinte: a lei da natureza, a desigualdade das condições, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É a obra do homem e não de Deus, como nós conversamos aqui. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Nós vamos chegar nessa questão da superação das nossas dificuldades, né? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. E aí, esse orgulho e essa vaidade vai depender, obviamente, do nosso crescimento, né? Do nosso crescimento moral, do nosso entendimento perante o valor da vida, da oportunidade que nós estamos tendo hoje de reparar as nossas dificuldades, os nossos erros. E aí vem essa pergunta que geralmente a gente faz mesmo: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E aí vem aquela palavrinha que a gente já conhece nos evangelhos: merece anátema, né? O que é anátema? É uma punição, é uma palavra forte que designa que a pessoa vai reparar os seus erros, porque no evangelho está lá que realmente haverá escândalos. Há necessidade de haver escândalos, mas ai de quem provocar os escândalos. Então, se nós temos vários talentos em nossas mãos, que nós podemos desenvolver, transformar, aprimorar, ajudar, compartilhar, e nós apenas abusamos, nós usamos isso para sobrepujar aqueles ditos mais fracos, nós com certeza vamos resgatar, né? Então isso fica lá nos nossos registros perispirituais. E nós vamos levar isso e prestar conta à espiritualidade. Então, ao retornarmos, nós com certeza vamos retornar com mais ou menos dificuldades em relação a alguns talentos, né? E aí as desigualdades das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Sim e não, né? E aí, por quê que a espiritualidade respondeu dessa forma? Porque nós, a partir do momento que nós temos essas virtudes, né, nós podemos desenvolver conforme o nosso livre-arbítrio, como já foi dito, né? E uns desenvolvem muito bem e outros não. E uns herdam, inclusive. O que nós podemos estar pensando nessa questão da riqueza quando se é herdada? Será que ela é natural? Nem sempre nós sabemos a procedência dessas heranças. Então, está aí mais um cuidado que nós temos que ter. Nós temos a herança que ela vem natural, que são as nossas virtudes. Nós temos heranças em termos de riqueza material, que nós também herdamos. E muitas vezes nós herdamos determinados bens materiais para que a gente possa, talvez até ressignificar aquela herança que até o presente momento estava vindo desenvolvida de outra forma. Se nós não sabemos a procedência de determinada riqueza, né, ou de determinada herança material, nós não somos, diz aqui
o Livro dos Espíritos, que nós não somos responsáveis pelo que estamos herdando, mas nós somos responsáveis de aqui por diante daquilo que nós herdamos. Então, se hoje eu tenho alguma herança que tem uma procedência obscura, eu posso muito bem transformar em benefício do meu próximo e assim fazer bom uso daquilo que eu estou recebendo. Então, essa desigualdade das riquezas, ela também vai sempre existir. Veja aqui. Mas a riqueza herdada não é fruto de paixões más? E aí os espíritos respondem: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso, o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, cabe a nós, né? Sabermos realmente utilizar de forma adequada. E essas desigualdades também tem uma coisa interessante, que ela origina-se das faculdades, e quando origina-se dessas faculdades que nós trazemos, uns progridem e outros não progridem, né? Uns às vezes desenvolvem-se ou multiplicam as suas riquezas de forma bem rápida e outros não. Será que é porque um é mais merecedor de viver nessa terra de uma forma, né, vivendo mais confortável e outros não? Nós já vimos que tudo depende do nosso progresso, de tudo aquilo que a experiência passada, né? Quantas pessoas trabalham, lutam, trabalham honestamente sim, dia a dia, e não progridem materialmente como muitas outras pessoas. Porém, o bem-estar não significa, ao mesmo tempo, estar nesse progresso material. É uma coisa distinta da outra. Eu posso muito bem passar por essa vida e não ter um progresso material, mas viver muito bem, de forma plena. Enquanto outros conseguem progredir, multiplicar, né, os seus bens, e não vivem de forma plena, e não têm um bem-estar íntimo. Então é tudo muito relativo, que aí é que está a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de realmente compreender os desígnios de Deus, né? Então, bem-estar é como eu me sinto, da forma que eu sou, como eu estou, e desenvolvendo os talentos pelos quais eu tenho em minhas mãos. Toda ação, ela produz frutos. Então, as nossas ações perante tudo que recebemos é que nós vamos produzir os nossos frutos. Sejam os frutos doces ou sejam os frutos amargos. Nós é que vamos semear para poder colher ao final de nossas vidas, né? Então, como já falei para vocês, a riqueza versus o bem-estar, né? Ela é muito relativa. E tudo isso também, gente, depende muito, né? Nós vamos alcançar, vamos dizer assim, a lei de justiça. Quando nós conseguirmos alcançar a lei de justiça, nós estaremos aí também alcançando a compreensão dessa lei de igualdade. Então, igualdade não significa, na sua palavra, vamos dizer, grosseira, né? Significa igual, mas ela significa justiça. Nós perante Deus temos os mesmos direitos. Então a lei de justiça, ela garante os direitos para todas as pessoas, todos os seres humanos de forma igualitária, né? Então eis aí essa diferença. Então a pergunta
813, vou fazer aqui para vocês. Pergunta o seguinte: há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Eu achei essa pergunta muito interessante, porque eu também já me questionei várias vezes em relação a ela, né? E aí os Espíritos responderam: mas, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, eu já vi vários grupos de estudo e nós mesmos, né, no nosso dia a dia, principalmente nas escolas, nós conversamos muito sobre essa questão da sociedade. Ah, fulano, grupo social, né, assim, passam por dificuldades. É o que? É consequência da sociedade? Em muitos casos, sim. Pelo livro dos Espíritos que eu li, praticamente todos os casos, sim. A sociedade, ela é responsável por minimizar essas questões das dificuldades, das misérias humanas. Se nós nos prendermos dessa questão material, com toda certeza, nós estaríamos aí num mundo muito melhor. Se cada um de nós usasse o que tem de uma forma a beneficiar o outro, mesmo um pouquinho, mesmo dentro daquilo que a nossa capacidade, seja física, moral, material, nos permita, nós já estaríamos aí ajudando para uma sociedade melhor, né? Para uma sociedade mais justa, onde todos teriam seus direitos assegurados. Quando nós estamos num determinado local e que nós estamos olhando, vendo, sentindo a miséria alheia, cabe a nós sim tentar minimizar aquela miséria alheia, de acordo com o que nós dispomos. Ninguém é tão pobre que não possa, às vezes, proporcionar um sorriso, um abraço, né? Muitas vezes existem pessoas que eles não estão nem esperando uma contribuição financeira, mas eles estão esperando um abraço, eles estão esperando ser reconhecidos como seres humanos. Eu lembro de uma história de um jornalista que, em uma de suas matérias, chamou o lixão de submundo. E automaticamente ele recebeu a resposta de volta da própria sociedade lá, né, no lixão. Que eles não estavam vivendo isso. Ali era o mundo deles, que eles viviam bem, que eles eram felizes ali, conforme o que eles tinham para trabalhar. E que eles trabalhavam de forma a melhorar-se. E ainda trabalhavam para melhorar a sociedade. Então, às vezes a gente usa determinadas palavras pejorativas, né? E nós não alcançamos o sentimento do outro. Então, até na hora de julgarmos, né, a gente tem que ter cuidado, sim, em determinadas forças de expressão que nós temos. Então, perante as provas da riqueza e da miséria, porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria, para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Ou seja, nós escolhemos as provas antes de reencarnarmos, né? Então nós já sabemos, é como se abrisse ali uma janela para nós e nos mostrássemos. A espiritualidade nos mostrássemos o que nós vamos passar. E aí, olha para nós, você está preparado?
É isso que você quer? E nós assumimos a nossa forma, né, as nossas dificuldades, enfim, as nossas provações, as nossas expiações. E se nós assumimos lá, infelizmente, quando nós nascemos, reencarnamos, nós esquecemos e aí nós sucumbimos. Nós acabamos muitas vezes a não progredir ou a não superar aquelas dificuldades pelas quais nós viemos nesta vida, né? Então, a alta posição do homem, esse trecho também eu achei muito interessante, gostaria de ler na íntegra. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de quem dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Então fica bem claro também que Deus nos experimenta em relação à pobreza, porque a pobreza, ela geralmente vem adornada de muitas reclamações, né? Quando não alcançamos o entendimento do porquê da pobreza. Então são reclamações, lamentações, muitas vezes blasfemas, existe uma blasfema, né? Então, é complicado. E a riqueza, pelo seu poder, é muito difícil alguém que se encontra na riqueza que não incorpora essa questão do poder. Então, olha aí, gente, a missão terrível que é você superar essa vaidade, esse egoísmo, essa questão de sentir superior pela questão do poder material. Então, Deus nos experimenta de todas as formas. E a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Deus nos fala o seguinte: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre os homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Então são países ainda que os homens não têm esse adiantamento moral. E aí faz da mulher o objeto fraco, né? E aí muitas vezes sobrepuja e abusa e escraviza. Mas ele pergunta o seguinte também: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, o homem e a mulher têm seus direitos iguais. Agora existe algo interessante que eu gostaria de comentar, que é a questão dos grupos feministas, né? Muitas vezes eles lutam por uma questão igualitária. E está bem claro, cada um de nós somos iguais perante os talentos e tudo, mas nós temos as nossas funções diferentes. O homem, ele tem suas funções específicas, a mulher também tem suas funções específicas. E há necessidade de que um respeite o outro. Há necessidade de que um complemente o outro. Então é para isso, né? E foi assim que Deus criou o homem e a mulher, com as suas especificações, cada qual com as suas aptidões. A mulher, como diz aqui o livro do Evangelho também, ela veio com uma carga de sensibilidade maior. Mas por quê? Porque a carga de educação também é maior, né? Mas isso quer dizer que ela seja melhor? Não.
Ambos têm as suas tarefas a serem cumpridas aqui na Terra. Mas geralmente a mulher compreende algumas situações de forma mais compreensiva, né? Envolve mais, e é por isso que há distinto do homem, certo? Não porque é melhor ou pior do que o outro, né? E aí, vamos pular para a questão 821, que pergunta o seguinte, ainda dentro da questão dos direitos do homem e da mulher. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, né? Só vem fortalecer o que nós acabamos de falar. Sim, maior até. É quem lhe dá as primeiras noções de vida, ou seja, aquela responsabilidade materna, né? Mas isso não a torna melhor. E aí nós vamos pular para a questão da igualdade perante o túmulo, né? Fechando aí o nosso capítulo. E a questão 823 pergunta o seguinte: de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? E aí vem aquela resposta brilhante. Último ato de orgulho. Então não tem mais nada que fazer, mas o resto o quê? O resto do nosso orgulho. E aí nós queremos monumentos, nós queremos memória. E quantos túmulos são erguidos monumental, né? De forma a brilhantar. Então a espiritualidade nos diz que isso muitas vezes é pura vaidade nossa, é puro orgulho nosso de querer sobressair-se perante o mundo. E aí Kardec também questionou algo interessante. Eu vou ler na íntegra para vocês. Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Ele responde que não. Existem muitos funerais que há necessidade de uma certa eloquência pelos atos realizados, mas isso não significa superioridade. É apenas uma homenagem, né? Mas daí a erguer, como nós estamos cansados de ver, né, nos cemitérios, quantas casas, são verdadeiras casas às vezes para abrigar um desencarnado, né? Então até isso a espiritualidade nos chama a atenção, a forma como nós nascemos naturalmente e a forma como nós vamos desencarnar, que também deve ser de forma natural. Vamos levar a Deus aquilo que Deus nos deu, né? E aí eu li uma mensagem, um texto muito bonito da Revista Internacional do Espiritismo, da Valquíria Lúcia, e ela fala da questão do valor da vida. Então a lei de igualdade, gente, ela é algo que está interiorizado em nós, ela é algo nosso. Nós é que devemos compreendê-la ao ponto de entender o valor da vida, né? Uma coisa está bem ligada à outra. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, mas é o movimento da nossa alma, é o movimento do nosso espírito, são as nossas ações. Esse é que é o valor da vida e o valor que nós fazemos em relação a essa lei de igualdade que Deus nos deixou, né? A vida é a mesma para todos nós. Os desafios com os seus agravantes e atenuantes são os mesmos para todos. Mas cada um de nós reage de uma forma. Uma gota d'água para uns é uma tempestade. E uma gota d'água para outros nada mais é do que um barulhinho que cai ao chão ou que cai no copo. Então cada um de nós reage conforme o seu crescimento moral e espiritual, né? O nosso objetivo em tudo que estamos fazendo deve ser a realização de algo maior,
Para isso, precisamos direcionar as nossas atitudes, fazendo com que o ponto de partida e de chegada estejam pautados na moral cristã e que nós sejamos o agente do bem. Então está aí, nas nossas mãos, a realização, né, vamos dizer assim, dessa lei de igualdade. A realização no sentido de movimentação. E aí, para encerrar, eu sei que o horário está bem corrido, eu vou trazer uma mensagem para vocês que eu li ontem, da amiga Eliane, doutora Eliane, postou, e que fala sobre o vestido azul. Eu achei lindo, porque retrata muito bem a consequência, o resultado, né, de como que nós devemos transformar tudo aquilo que vem em nossas mãos, né? Que a lei de igualdade é essa, é a transformação de tudo aquilo que nós temos para que realmente se transforme numa lei de justiça. Então é o seguinte, uma garotinha bem pobre ia sempre para a escola muito suja. E aí o professor vendo aquilo, se penalizou. O que ele fez? Eu vou comprar um vestidinho para essa menina tão linda. E aí comprou um vestido azul. A criança já era bonita, tornou-se mais bonita. E a mãe, vendo aquilo, pensou: nossa, mas minha filha é tão linda, eu preciso dar um banho, higienizá-la melhor, arrumá-la. E aí o que ela fez? Passou a cuidar melhor da criança, a dar banho, né? E a higienizá-la mais. Com o tempo, o pai vendo, poxa, minha esposa, nossa filha é tão linda. E aí, o que ele fez? Nós estamos morando num lugar tão feio, né? Tão acabado, vamos melhorar? Eles se juntaram e foram melhorando. Ele mesmo foi arrumando sua casa, arrumando o jardim da frente. E o vizinho, com o tempo, olhou aquele jardim lindo. E poxa, o jardim do fulano está tão bonito, por que não arrumar o meu? E aí ele foi arrumando. Vejam que é um desencadeamento de ações em decorrência de uma única ação de amor, né? De fraternidade. E aí, o que aconteceu? Aquela comunidade cresceu ao ponto de chegar à prefeitura e pedir os benefícios que eles têm direito perante a lei. E aí veio toda aquela questão do saneamento básico. Arrumou-se tudo, né? E vejam como uma coisa única, uma ação única desencadeou o trabalho de todos. E é assim que nós devemos fazer. Para com tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos, né? Nós somos responsáveis. Se nós temos um talento simples, nós podemos multiplicar e se tornar um talento valioso. Se nós podemos agir numa coisa bem simples, o outro vai ver e assim vai transformando. Então é isso que Deus espera da gente. Que um ato de amor, ele vale mais do que qualquer tesouro. E que nós, no nosso dia a dia, possamos desenvolver os atos de amor, né? Que nós peguemos toda essa carga, essa bagagem que nós temos e nos tornemos pessoas ricas de amor, de caridade, de benevolência, e vamos transformar ao ponto de fazer com que o nosso vizinho enxergue e aos poucos a gente seja multiplicadores da bondade e do amor de Cristo. Então que Deus esteja conosco, nos abençoe e obrigada, né, por a compreensão aí de estar aqui nos ouvindo. Boa noite.